Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar por todas as coisas. Eu te agradeço a você que tem acompanhado os vídeos, né? Eu te agradeço a você que compartilha, dá o like, posta ali o seu comentário, a você que se inscreveu, e te incentivo a você que não se inscreveu, faça isso. Faça o compartilhamento, dê o seu like, o comentário, porque isso tudo junto nós vamos alcançar mais pessoas, vamos divulgar a obra. E isso tudo é para a honra do nosso Deus. Amém? Nós vamos hoje entrar no 9º vídeo da série A Esperança, com um tema profundo que, se entendido através da palavra do Senhor, pode transformar vidas. Vai transformar vidas. Se assim você entender que a sua vida precisa de uma mudança. É muito importante nós entendermos que o perdão, que é o que vamos estar falando, é um dos cernes da pregação de Jesus, dos ensinamentos do Mestre. Nós precisamos alcançá-lo. Então nós vamos entrar num texto bíblico, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Eu te convido a acompanhar na sua Bíblia esse texto, nesse momento, amém? O epígrafo da minha Bíblia diz assim: o empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, que peca contra mim 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que ele devia milhões de moedas de prata. O empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, sua esposa, seus filhos. E que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém? Então, nós vamos ver que o texto inicia aqui, bíblico, né, com uma pergunta de Pedro a Jesus, né? Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes. Jesus diz: não, 77 vezes você deve perdoar. Ou seja, o perdão deve ser um modo de vida cristão. Então Jesus entra com uma parábola, uma comparação, uma metáfora, para se expressar uma ideia. E ele logo diz: então, há um rei, e esse rei resolve então ele conversar com seus subordinados, vamos supor. E um deles já de imediato vem, né, expondo a sua incapacidade de pagar a dívida. Mas ele é cobrado por essa dívida, no primeiro momento. Ele é cobrado por essa dívida. Então, ele diz: não, eu não tenho como pagar essa dívida. Então, o que acontece? A justiça vem. Então, o rei ordena
que sejam vendidos como escravos, seus parentes, ele mesmo, porque naquele tempo era permitido que isso acontecesse. Hoje teremos outras consequências, mas entendendo que esse empregado, de uma maneira muito especial, se arrepende, vai até o rei, pede perdão a ele, diz: eu vou pagar essa dívida, por favor, não faça isso. Ele chega até o rei, e esse rei o perdoa. Nós já imediatamente entendemos que essa palavra está representando Deus através do rei. Então, se nós chegarmos até Deus, estejamos nós o que tivermos, e pedirmos ao Senhor, Ele vai nos perdoar. Mas a primeira atitude é chegarmos até Deus, e expormos a nossa dificuldade, expormos o que precisamos, que Deus nos perdoe. E Deus, através do seu amor infinito, Ele vai te perdoar de todas as coisas. E você vai poder começar uma nova vida. Porém, Ele foi adiante, perdoado agora de uma dívida que era imperdoável. Era muito dinheiro, não havia como ele pagar. Ele segue a vida. Então ele encontra alguém que lhe deve muito menos, até uma dívida possivelmente pagável. E a atitude dele, ele não perdoa. Ele não perdoa. Por ele não perdoar os que estão à sua volta, sabendo que ele foi perdoado, vão até o rei e lhe dizem o que aconteceu. O rei então o chama e diz: miserável é você, eu te perdoei, como que você não perdoou o teu próximo? Então a justiça vem sobre ele. O que isso quer dizer na nossa realidade? Vamos trazer para o nosso espiritual, profundamente, né? Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos alcançar o perdão de Deus. E nós somos perdoados quando buscamos a Deus. E muitos de nós buscam a Jesus, buscam a Deus com essa intenção no coração e alcançam esse perdão. A vida até melhora, porém, agora vem algo forte. Assim como Deus nos perdoou e nós fizemos muitas coisas para Deus que poderiam desagradá-lo profundamente, nós somos imorais, nós mentimos, manipulamos, nós fizemos imensidões de coisas que estão contrárias à palavra do Senhor e à vontade de Deus. E mesmo sob todo esse nosso coração pecaminoso, Ele nos amou profundamente, nos deu o seu Filho para que morresse por nós e nos perdoou. E nós seguimos a vida então entendendo isso. Mas assim como nós machucamos a Deus, ou melhor, assim como nós podemos ter magoado Deus de uma forma assim humana falando, né? Porque a gente não sabe se isso realmente pode ser possível de Deus sentir, mas a gente sofreu de alguém muitas coisas que nos feriram na vida, muitas coisas que nos machucaram profundamente. Algumas coisas eu vou citar aqui, e que já está citado em vídeos anteriores, porque está no contexto. Muitas pessoas, eu não sei se é o caso específico de alguém que está assistindo, mas certamente alguma dessas coisas alguém sofreu, que eu vou dizer agora. E isso dói, mas precisa ser tocado. Algumas pessoas sofreram abusos físicos, abusos sexuais, abusos psicológicos, emocionais, na vida quando ainda eram crianças. E como isso fere e machuca. A pessoa cresce com isso, desenvolve um trauma, desenvolve um problema seríssimo de desenvolvimento de relacionamento, de complexo de inferioridade, de medo, através de um abuso. E muitas vezes o abusador vem da própria casa, muitas vezes é o vizinho, muitas vezes é alguém que você compartilha de momentos pela vida toda. Outro exemplo, você acabou perdendo uma pessoa que amava muito por negligência de alguém, por um acidente. Você já não tem mais um filho, você já não tem mais uma esposa, um esposo do seu lado, porque alguém interferiu no andamento da vida da família, causando uma tragédia, uma morte. Outras vezes você é roubado na rua, você foi assaltado, você foi até, quem sabe, violado. Uma situação terrível que causa grandes coisas na vida posterior ao trauma causado ou ao fato acontecido. Outras vezes você sofreu um roubo de alguém que você conhecia e amava tanto. Mentindo para você, alguém te traiu, uma esposa, um marido de anos de casamento, um filho seu acabou entrando pro rumo errado, hoje ele usa droga, hoje ele bebe, hoje ele é um criminoso perante aos olhos da lei.
quantas coisas acontecem na vida de uma pessoa, isso para citar alguma só, que te feriram e te machucaram. E aí nós guardamos isso dentro de nós. E não conseguimos liberar o perdão para estas pessoas. Só que eu vou te dizer uma coisa aqui muito séria. Quem te agrediu, ou quem nos agrediu, fez isso porque, na grande maioria das vezes, não tinha a consciência e não se importava com o que estava fazendo, só se importava a sua própria vontade. Muitas vezes esse agressor não está nem vivo mais, ou até preso, já está cumprindo a lei devido à sua desobediência tal. E nós ainda continuamos alimentando isso dentro de nós. Como se estivéssemos vivendo esse fato dia após dia. A consequência disso nas nossas vidas é terrível. Aí vem muitas doenças através disso, como depressão, ansiedade, angústia. Alguém se entrega aos vícios do álcool, da droga, do cigarro. Tudo consequência desse trauma terrível na vida, que eu entendo perfeitamente que deve ser difícil. Muitas coisas dessas aconteceram até comigo, algumas. Então, pare e pense agora nisso tudo. Deus, Ele perdoou a nós que somos pecadores e fizemos o que é contrário à vontade do Senhor. É forte isso. Então, por que nós não podemos perdoar quem também nos magoou? A parábola nos ensinou isso. Não é verdade? O rei perdoa o seu servo que tinha uma dívida imperdoável. Mas ele não teve a capacidade de perdoar a quem ele devia, que era uma dívida bem menor. Entenderam? É forte. Mas precisa mexer nessa ferida. Precisa abrir isso aí e precisa olhar para dentro de si e realmente perceber se você mesmo perdoa essa pessoa. Quem sabe te abandonou, te deixou de lado, não te aceitou, um pai que não foi ausente, uma mãe que também não foi ausente, te deram, quem sabe, outra pessoa. Eu não sei quais é as coisas que precisa você perdoar ninguém, só sei que há coisas que precisam ser verificadas se realmente foram perdoadas e não está te ferindo. Porque assim como você adquire muitas doenças disso, também a gente transfere isso tudo para a vida de quem nós amamos, causando dor a eles, às vezes até semelhanças que nos causaram. Filhos, esposa, marido, mães, amigos, vizinhos, funcionários, empregados, líderes. A gente começa a transferir nossos problemas para todo mundo ao nosso redor. E parece que tudo gira em torno daquele problema e a nossa vida gira em torno daquela agressão e daquele trauma. E nós precisamos liberar. Outro ponto. Muitas vezes, nós não perdoamos a nós mesmos também. Porque às vezes nós somos o agressor. Às vezes nós mentimos, fizemos mal a alguém e não conseguimos nos perdoar quando encontramos Deus e vimos o que fizemos, caímos na realidade do que fizemos. Isso é forte também. Quando nós demos por conta que fizemos mal a alguém e quando for possível retratar isso, que não interfira na tua integridade física, é necessário fazer também. É necessário buscar alguém que você magoou, é necessário buscar alguém que você feriu, é necessário buscar alguém pedir perdão pelo que fez. Ah, mas essa pessoa não vai me aceitar, não vai me ouvir, não vai me perdoar. Bom, a sua parte você tem que fazer. Quem sabe você vai ajudar essa outra pessoa a se libertar também de uma dor profunda que tem em relação a você ou a mim, a nós. Isso é forte. Então o perdão serve tanto para você perdoar quem te fez mal, quanto você perdoar você mesmo quando você fez possivelmente mal a alguém. Amém? E o que isso vai trazer nas nossas vidas? Eis a questão, né? A paz que tantos sonham ter, a libertação que tantos sonham ter de tantas doenças emocionais que terrivelmente se manifestam nas pessoas hoje em dia. A paz espiritual, o amor de Cristo se completa quando o perdão é alcançado. Ou seja, o arrependimento é uma primeira etapa, mas muitas vezes esse arrependimento é só um remorso de todas essas coisas que a gente fez a outra pessoa, mas não é realmente o arrependimento que nos levou a pedir o perdão, quando isso for possível. E muitas vezes você apenas esconde o fato de que sofreu algo na vida e deixou ali guardado, mas de repente isso vem à tona porque não foi verdadeiramente cicatrizado. E abre às vezes essa ferida
E isso machuca, dói, e a gente não consegue esconder, e a nossa vida exterior é manifestada pelo que está dentro de nós, que muitas pessoas não veem. Amém? Então, o perdão aqui parte do princípio de uma reflexão interior. Essa reflexão deve ser feita, e se encontrado algo, deve ser buscado a cura. E nós temos a palavra do Senhor, nós temos oração, nós temos orientação, nós temos ajuda profissional também, nunca descartamos isso. E esse contexto todo vai fazer você se recuperar. É claro que não é do dia para a noite, é claro que vai doer, mas o benefício depois da libertação disso é imensurável. A paz vai tomar o teu coração, a tua vida vai mudar, você não vai mais ver as coisas como via antes. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que você não quer, às vezes eu também não queria mexer no passado, mexer nessas coisas, relembrar fatos, falar com pessoas. Perdoar o agressor não é fácil, mas Jesus nos ensinou que esse é um cerne necessário. Afinal de contas, que benefícios traz para as nossas vidas permanecer dentro do nosso coração algo que já passou, por mais que doa ou doeu, não vai ter como voltar atrás e modificar o que aconteceu. Amém? Nós vamos ver aqui mais um texto para reforçar o nosso entendimento, que está lá em Marcos, capítulo 11 e versículo 25. Olha só o que está dito ali. E quando estiverem orando, perdoem os que ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Nós precisamos perdoar também para que se complemente o perdão de Deus, seja permanente nas nossas vidas, que não seja como aconteceu no texto, na parábola, onde o rei perdoou e o servo poderia ter ido e ter seguido a vida maravilhosamente bem, mas não, ele não teve a capacidade de perdoar quem também lhe fez o mal. A hipocrisia parece que tomou conta ali e ele não enxergou que assim como ele foi perdoado, ele deveria perdoar. Amém? Em nome de Jesus, a partir de hoje, declare na sua vida: eu vou lutar contra esses fantasmas do meu passado, que não me deixam evoluir no presente e construir um futuro. Eu vou olhar para trás, eu vou procurar ajuda, eu vou reverter essa situação, porque eu não quero mais isso para mim. O caminho está aberto para que você tome posição e comece a refletir sobre a sua vida. Pare e pense realmente o que precisa ser perdoado e vá atrás disso. Amém? Tome muito cuidado, muita calma ao fazer essa reflexão. Sempre ore a Deus, clame a Ele, porque é Ele que vai verdadeiramente te ajudar. E não esqueça, de agradecer a Deus pelo amor que Ele tem pela sua vida. A misericórdia de Deus nos alcançou e nós não recebemos o mal que merecia. E a graça de Deus veio com toda a sua bondade, nos proporcionando uma libertação. Nós podemos ver uma vida, e uma vida em abundância ainda aqui, se nos libertarmos destes fantasmas que nos perseguem. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa continuar acompanhando as próximas postagens. Não esqueça de se inscrever no canal, em nome de Jesus. Amém.